Bem-vindo a você que está comigo aqui nesta noite, nesta live formativa. A partir de hoje, a cada 15 dias, nós faremos uma live formativa para músicos católicos, não somente para músicos que tocam em Santa Missa. Porém, você que quer ser um músico católico e quer ter uma espiritualidade na sua vida, essa será a nossa missão a partir de agora. Não só te formar como músico para a missa. A missa, ela é o ápice da nossa espiritualidade. Eu peço perdão porque eu estou com uma rinite atacada, pode ser que vocês me vejam engasgar algumas vezes. Mas eu quero oferecer para você que está entrando nesse momento agora alguns momentos de meditação espiritual. A minha ideia é oferecer para você algumas ferramentas de espiritualidade. Nós às vezes ficamos somente com a ideia da Santa Missa e parece que a nossa espiritualidade é só isso. E nós músicos temos muito mais do que isso. Bom, hoje nós estamos num dia lindo da nossa igreja. Deixa eu tentar abrir a janela, vai fazer um pouquinho de barulho, mas tudo bem. Eu estou pertinho da rua aqui. Hoje nós estamos celebrando um dia maravilhoso, que é o dia do Imaculado Coração de Maria. E eu quero começar esse momento com esta música para que você possa rezar e também possa cantar comigo. Derrubou o Rei Jesus, só um coração de mãe para compreender tamanha dor. Como é difícil ser fiel e carregar a minha cruz, mesmo fraco, ferido, teu olhar me mostra amor. Calvário com teu filho, te convido a caminhar também comigo. Oh, Mãe, levanta-me do chão, acolhe-me em teus braços, intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. Acolhe-me em teus braços e intercede pelas lutas do meu coração. Oh, Mãe, carrega-me em teu colo, educa-me como educaste o Cristo, para que eu possa entender que o Calvário me ensinará a viver. O Calvário nos ensina a viver, né? O Calvário
é um lugar que nós olhamos e não encontramos somente a morte, encontramos a vida. Por isso, hoje eu gostaria de apresentar a vocês uma espiritualidade mariana. Eu acho que o primeiro passo que nós temos como músicos católicos é aprender a cantar com aquela que cantou, aquela que gerou. Na nossa vida, nós precisamos entender o seguinte: nós somos criaturas de Deus feitas para Ele, feitas para adorá-lo, feitas para louvá-lo, feitas para dar a Ele toda a adoração, todo o louvor, tá bom? E aí é importante nós pensarmos nisso. Por quê? Porque esse é um ponto fundamental da nossa espiritualidade como músicos católicos. Eu dizia no começo da live, né, que nós muitas vezes ficamos com a ideia de músico católico é aquele que canta na missa. E eu trabalho com este público, com o público que canta em missa. Porém, é necessário, para sermos músicos de verdade, nós aprendermos a sermos músicos católicos, a sermos músicos que vivenciamos a fé católica, a sermos músicos que temos carimbados em nossa vida o ideal católico. Isso é ser músico católico. E eu quero ensinar você. De repente você não é músico. Então eu vou sair dessa live. Não. Nós temos uma função específica dentro da igreja que é cantar. Eu estou vendo aqui que nós temos psicólogos. Tem 2 psicólogas aqui, né? Eu também parei no 4º ano de psicologia, mas se Deus quiser ainda vou fazer. Temos leigos, temos músicos aqui conosco. E aí nós podemos ver que, essa live não serve para mim? Claro que serve. Você, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do psicólogo. Você pode fazer a vida de Deus gerar dentro das pessoas através da psicologia. Não está distante a psicologia de Deus. Quanto mais eu entendo o ser humano, mais o ser humano divino fica. E se nós pararmos para pensar, quanto mais humano eu sou, mais divino eu me revelo. Me impressiona muitas vezes quando eu olho para os santos e vejo que eles não fizeram nada demais. Exemplo, o que Madre Teresa de Calcutá fez de tão grande? Ela deu um teto para que as pessoas morressem debaixo dele. O que tem de tão sublime nisso? Nada. Porém, ela soube dar humanidade ao ser humano. E por isso se tornou tão divina, porque se tornou humana. Portanto, um primeiro passo que eu quero ensinar para nós hoje, como músicos e como católicos, um passo importante para vivermos a nossa fé é assumir a nossa humanidade. Nós precisamos parar com essa briga de humano e divino dentro de nós. Exatamente por isso Cristo se encarna. Cristo se faz homem para mostrar que a nossa humanidade não é desprezível, que a nossa humanidade pode ser divinizada. Quanto mais humano eu conseguir ser. E hoje nós temos a exemplo uma imagem fantástica, que é a imagem da Virgem Maria, celebrando o Imaculado Coração de Maria. Maria é aquela que nos ensina a sermos músicos, nos ensina a sermos cristãos, porque ela gerou Cristo primeiro. Hoje eu quero partilhar com vocês um pouquinho do grande cântico de Maria, que é o Magnífica. A minha alma engrandece o Senhor, e se alegra o meu espírito em Deus, meu Salvador. Se você está gostando dessa live, pessoal, comenta aqui embaixo o que você está achando, se faz sentido para você o que eu estou falando, tá? E compartilha. Eu sei que mais gente precisa, às vezes, desta palavra amiga, às vezes rever e reavivar em si a chama da espiritualidade. E hoje é bonito porque eu falei tudo isso de humanidade para chegarmos aqui. Maria é alguém que é tão humana, que diante de Deus ela se torna divina pela sua pequenez, pela sua pobreza. E o cântico do Magnífica vem mostrar exatamente isso para nós. Ele é o cântico
do pobre. E aqui eu não estou falando pobre como a teologia de libertação nos ensina. Aqui eu estou falando pobre daquele que esvazia o seu ser, que é orgulhoso, que é cheio de riquezas diante de um Deus que é muito maior que a nossa humanidade. Tá bom? Então, primeira característica do canto do Magnífica é um canto dos pobres. Porém, é o canto de um cântico de uma alma que acolheu Deus dentro dela e fez ali a sua morada. Por isso ela tem um tete-a-tete com Deus, algo tão especial, algo tão profundo. É igual nós temos hoje, né? Hoje nós celebramos o Dia dos Namorados. Nós temos intimidades com o nosso parceiro, a nossa parceira. Intimidade, eu não estou falando de vida sexual. Estou falando que nós partilhamos da nossa intimidade com essas pessoas, nós beijamos, nós abraçamos e assim por diante. E Deus quer ser alguém íntimo da nossa alma, íntimo da nossa humanidade. E Maria se encontrava tão intimamente com Deus que ela podia falar com Ele de um modo muito pessoal. Olha só, a minha alma, o meu espírito, Deus meu Salvador, chamar-me-ão bem-aventurada. O Senhor fez grandes coisas em quem? Em mim. Maria reconhece em si a vida de Deus. Portanto, se você quer ser um músico católico, e eu volto a dizer, não me refiro somente àqueles que cantam em missa, me refiro a um católico. Se você quer ser um músico católico, se você quer ter a sua vida próxima a Deus, é preciso reconhecer esta maravilha que Deus faz na sua vida como pessoa humana, como ser humano, e não como ser angélico. Nós não somos chamados a sermos anjos, nós somos chamados a sermos santos, porém na nossa humanidade. Deus quer santificar a sua humanidade como músico. Por isso Maria é capaz de dizer: a minha alma se alegra no Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador. Então a primeira característica que eu quero te mostrar como espiritualidade do músico é: quem é Deus para você? Se você tivesse que escrever aqui embaixo no comentário, quem é Deus para você? O que você escreveria? Eu te desafio, escreve aqui no comentário, quem é Deus para você? Dá um nome para Ele. Tenha uma relação íntima com Ele. Senão a nossa música, a nossa fé, não é nada, é em vão. E o bonito é que a estrutura do cântico de Maria, que é um cântico perfeito, é uma estrutura de louvor, de agradecimento e de alegria. E eu queria mostrar para você essas três características que muitas vezes o nosso cantar não reflete. O nosso cantar, aí eu trago para a missa também, pode ser um cantar técnico, um cantar para bater ponto, um cantar por obrigação, porém não demonstra às pessoas um cantar de louvor de verdade. Quando nós reconhecemos que sem Deus nós não somos nada e não fazemos nada, nós precisamos ter o nosso cântico como um cântico de verdadeiro louvor, de reconhecer que somos pequenos e que sem Ele nada somos. Agradecer. A missa é isso, uma ação de graças. E a nossa vida precisa ser uma eterna ação de graças. Porém, um segundo ponto da nossa espiritualidade católica é exatamente isso. O primeiro ponto eu dizia para vocês é uma união esponsal, é reconhecer quem é Deus na nossa vida. Essa é a primeira característica de uma espiritualidade de um músico católico. Primeiramente, reconhecer quem é Deus na sua vida. Segundo lugar, ter uma espiritualidade de louvor. E o louvor aqui não é oba-oba. O louvor aqui é: reconheço que sou pequeno e diante das maravilhas que Deus faz na minha vida, eu o louvo, eu o agradeço. Eu sou feliz porque Cristo, na minha pequenez, me transforma.
e por isso me coloca a serviço. Não é isso que Maria fez? Maria canta um Magnificat exatamente porque, indo servir sua prima Isabel, agora reconhece as maravilhas que Deus fez na sua vida e ela, na sua pequenez, canta o louvor. E é isso que nós vemos aqui. Portanto, cantar com a humanidade, e eu disse isso desde o começo dessa live, quanto mais reconhecemos a fragilidade da nossa humanidade, mais vamos deixar o sublime entrar na nossa vida e divinizar a nossa humanidade. É isso que Maria traz. Maria tem consciência da sua missão. Tanto é que Maria vai aprendendo dia a dia, né? A palavra diz que Maria guardava tudo no silêncio do seu coração. Mas eu tenho certeza que diante do cântico do Magnificat, como nos ensina o Papa Emérito Bento XVI, Maria tem consciência ali da sua missão e da sua função na história da salvação. E hoje eu quero fazer uma revelação para você, meu querido irmão e irmã que me acompanha nessa live. Você tem hoje um lugar especial na história da salvação. A história da salvação não acabou com a morte e ressurreição de Cristo. A história da salvação se atualiza todos os dias. E hoje você é chamado a ser uma obra redentora de Deus na vida da humanidade. Aqui está a terceira característica. A nossa música precisa nascer da redenção que Cristo faz em nós. Então, primeiro, termos uma união esponsal com Deus, saber quem é Deus na nossa vida. Segundo lugar, ter uma espiritualidade de louvor. Diante da pequenez da minha humanidade, Deus me escolhe e me capacita para levar a terceira característica, a redenção ao mundo. Você hoje é chamado a ser um redentor. Eu vou dizer assim, a ser um corredentor. E não entendam mal essa palavra. A partir do momento que Cristo me redime, eu sou chamado a redimir as pessoas, levando Cristo para a vida delas. E é bonito pensar que Maria, ela não se isola. Ah, não, agora Deus me escolheu, eu canto a minha alma. E não, Maria não se isola no seu eu. Maria, e aqui uma quarta característica, Maria se abre a um serviço universal. Maria, no seu Magnificat, todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Maria vê que Deus fará nela uma obra tão grande que não se encerrará nela, mas abrangerá o mundo todo. E meus queridos, aqui eu quero deixar para você esta imagem. Deus hoje, Ele quer fazer uma morada em você para levar aos confins do mundo a vida dele. E aqui eu não estou dizendo que você precisa agora botar uma Bíblia debaixo do sovaco e sair por aí falando de Deus. Não é isso. Você é chamado hoje a transformar a vida da realidade que você vive no seu trabalho, na sua música, na sua espiritualidade, na sua vida. Você é chamado a plantar as gotas da redenção na vida das pessoas que te cercam. Que as pessoas, quando te olharem, elas possam olhar para você e falar: puxa, aqui tem algo diferente. Aqui tem algo diferente. E aí sim, quando nós reconhecermos isso, Deus colocará em prática na nossa vida os 7 verbos, fazer assim, né? 7 verbos que nós encontramos no Magnificat e que estão ligados com a história da salvação. Olha só. Manifestou o poder do seu braço. Eu falei, né? Desculpa pelo barulho. Eu tô com uma rinite atacada, eu abri a janela e a janela fica voltada para a rua. Então desculpem, tá bom? Então vamos lá. O primeiro, manifestou o poder de seu braço. Deus manifesta o poder do seu braço na sua vida. Ele dispersa os soberbos.
Então, olha só, que bonito a gente perceber isso, né? Quanto mais eu me reconheço ser humano, mais eu reconheço as minhas fragilidades. Então, menos soberbo eu sou. E um dos primeiros pecados, se não o primeiro, é a soberba. É querer ser como Deus. É querer estar no lugar de Deus. E agora, Deus dispersa os soberbos. Ele derruba os poderosos. Ele exalta os humildes. Ele enche de bem os famintos. Ele despede os ricos. E ele acolhe Israel. Portanto, para que você possa ser um músico ou para que você possa ter uma vida espiritual, é necessário que você reconheça que Deus manifesta o poder de seu braço na sua vida. Por exemplo, quantas vezes Deus já te livrou de coisas? Que Deus dispersa os soberbos. Não sei se vocês vivem essa experiência, eu vivo muito isso. Deus parece que vai tirando da minha vida pessoas que não prestam e que querem se aproximar de mim. E aqui dispersa os soberbos. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais humilde eu sou. E eu preciso dispersar tudo que é soberbo da minha vida e do que cerca a minha vida. E aqui, músico, nós pecamos muito. Como nós vemos o pecado do orgulho dentro da vida de um músico. Vemos os músicos querendo aparecer mais do que tudo. O que importa é o meu instrumento, o que importa é a minha música, o que importa é o meu melisma, o que importa é o solo que eu faço, o que importa são as pessoas me olhando ou chorando diante da minha apresentação. E esquecemos a nossa função como os músicos. Deus derruba os poderosos. Portanto, se você está se achando muito grande no seu ministério, cuidado. Deus derruba os poderosos e exalta os que são humildes. Aos famintos, Deus sacia com os seus bens. E aqui não é só faminto de pão material. Aqui é faminto da vida de Deus, faminto de uma alegria, faminto de uma esperança, faminto da Eucaristia, faminto de uma vida espiritual e assim por diante. Diante disso que eu estou falando para vocês, vocês estão conseguindo reconhecer essa realidade, não só na vida dos outros, mas na sua vida? O importante é isso, é reconhecer essas coisas na sua vida. Eu não quero aqui que você reconheça na vida dos outros, eu quero que você reconheça na sua vida essas características que eu estou fazendo. Deus despede os ricos. Deus não quer os ricos. Deus acolhe Israel, um pequeno resto de Israel. E meus queridos, diante da realidade de mundo que nós estamos vivendo hoje, e eu acredito que tempos piores virão para a nossa fé, é necessário, como o Papa Bento XVI disse quando veio ao Brasil, sermos um resto de Israel. Por isso eu estou fazendo essa live e a partir de agora, a cada 15 dias aos sábados, às 8 horas, nós vamos ter uma live de espiritualidade para os músicos e para quem é católico. Para dizer que nós temos uma fé e nós não podemos abandonar esta fé. Nós precisamos permanecer fiel a ela. Custe o que nos custar. E quem é este resto de Israel? Os que temem o Senhor. Os que são fiéis à sua palavra. Os humildes. Os famintos. Os que se sentem servos. E os puros de coração. Então, se você quer saber se você está indo no caminho certo como um músico católico ou como um católico de verdade, analise neste momento essas características de um povo de Deus. Pega um papelzinho aí. Vamos fazer um checklist, tá? Eu vou te colocar características do povo de Deus. E você marca se você tem essa característica ou não. Primeiro, você teme a Deus? E aqui eu não estou dizendo de ter medo. Você coloca Deus no lugar dele. Segundo, você é fiel à palavra? Ou pelo menos você tem um contato com a palavra?
Porque um dos nossos grandes erros como músicos católicos, e volto a dizer, não músicos litúrgicos, porém músicos católicos, é esquecermos a palavra. Muitos de nós não temos contato com a palavra. E se nós vamos compor fora da palavra, vamos compor baboseira. Vamos compor palavra humana. Por isso é necessário ter o contato com a palavra. Ela precisa guiar a nossa vida. Ela precisa ser o nosso alimento diário. Portanto, a palavra precisa ter um destaque na vida de quem quer ser músico. Humildade. Nós estamos sendo músicos humildes? Nós estamos famintos de Deus? Nós nos sentimos servos de Deus? Ou nos sentimos deuses da nossa vida? Eu falo isso por mim, confesso a vocês. Eu fui formado na minha vida para ser gente grande, e eu reconheço isso. E agora, com meu rosto sendo esfregado no chão, eu reconheço que Deus tem me provado diante disso. De muitas vezes sair do meu lugar de criatura, arrancar Deus do trono da minha vida e sentar. E dizer, dá licença, quem manda aqui sou eu. Será que nós estamos fazendo isso também? E, principalmente, ser puro de coração. Gente, obviamente, nós não vamos conseguir ser um coração como Cristo. Eu gosto muito de uma música, ela é evangélica, mas eu gosto muito quando ela canta: dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu. Eu acho lindo este refrão, porque é o que nós cantamos, né? Apesar de ser uma fé protestante, nós dizemos isso na oração que nós fazemos ao Sagrado Coração de Jesus, que celebrávamos ontem. Dá-me um coração igual ao teu. E hoje nós celebramos o Imaculado Coração de Maria. E como seria bom se o nosso coração fosse um pouquinho como era o coração de Maria. Por isso, vou deixar como lição de casa para você reler o Magnificat e pensar em cada palavra. E aí sim, o seu canto nascer dali. Eu espero que esta live te ajude hoje a entender que o seu coração é morada de Deus. Portanto, que você reconheça hoje quem é Deus para você, que você tenha uma espiritualidade de louvor, que você possa reconhecer que você é uma criatura, que você possa encher a sua música de alegria, que você possa reconhecer o seu lugar na história da salvação e que, principalmente, a sua vida seja um mistério de redenção para a vida das pessoas. Eu espero que este momento que nós estivemos juntos agora possa fazer você pensar um pouquinho. Se você quer ser um músico católico de verdade, pare e pense. Pare e pense. Eu não sou um músico qualquer. Eu tenho uma espiritualidade que me faz ser um músico católico. Então pense. Pense se realmente você está cumprindo o seu papel dentro da igreja. Tá bom? Eu quero agradecer as pessoas que estiveram comigo nessa live. A Leila, o Henrique, o Lucas, a Yolanda, o Demilson, o Luiz de Souza, o Ítalo, o Leonardo Damasceno, o Matheus, a Carolina Ramos, que mais? A R.R. Borba, o Carlos Davi, a Cá Ribeiro, o Fernando, deixa eu ver aqui, perdi, aqui, a Patrícia, o Marlon, o meu querido irmão Marcos, o Fernando, o Brian, a Miriam, a Leila de novo, a Lidiane,
a Jaque e assim por diante, meus queridos. Eu quero te convidar a uma coisa muito importante. Você que canta na Santa Missa, toda segunda-feira eu estou fazendo no meu canal do YouTube, te convido a me seguir lá no YouTube, tá? Um ensaio onde eu ofereço um repertório para a missa do domingo. Então eu tenho um grupo no Telegram, onde eu coloco as partituras, tá bom? E eu te convido a entrar lá, obviamente. Aqui na bio do meu Instagram você encontra os links. E eu tenho o canal do YouTube, onde eu ofereço os salmos e assim por diante. E agora, toda segunda-feira, lá no YouTube, nós estamos fazendo esta live, que é um ensaio para te ensinar cantos para você cantar no domingo. Então, toda segunda-feira, às 8h30 da noite, nós estamos fazendo essa live para ensaiarmos para a missa do domingo. E aí eu te ofereço um repertório. Então, se você quer ter o repertório com partitura, você precisa ir lá no meu Telegram. Se você quer somente assistir a live, então, lá no meu canal do YouTube, tá? E eu te agradeço, você que me acompanhou nesta live de espiritualidade. Se você puder, assista novamente esta live. Reveja a sua vida como católico e reveja a sua vida principalmente como músico católico, tá bom? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Imaculado Coração de Maria, sede a nossa salvação. Obrigado, gente. Um ótimo fim de semana e que Deus te abençoe. E daqui 15 dias nós vamos ter mais uma formação aqui de espiritualidade, principalmente para quem é músico católico, tá bom? Fique com Deus, gente!